Bem-vindos à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina e hoje nosso convidado está voltando. Ele já participou com a gente ano passado num episódio muito legal, especial de Halloween, sobre filmes de terror, que foi um episódio que todo mundo gosta. Então, ele está aqui novamente hoje. Vamos falar de terror, mas não é especificamente sobre terror. Nós vamos falar sobre um tema que muita gente não sabe muito o que quer dizer, né? Está na descrição do vídeo aí, do áudio, que é reboots e remakes, ou continuações, ele já vai explicar para a gente um pouquinho sobre isso. E o episódio de hoje está total meseribara, assim. A gente não fez muito roteiro, não teve lição de casa, que nem da outra vez. É o que a gente for sentindo, que a gente vai conversando aqui. Eu estou super animada para essa conversa. E também a gente vai falar de séries, já avisando vocês. Porque hoje em dia, quase sempre, mas ainda mais hoje em dia, séries tomaram um protagonismo absurdo, né, na mente do cinéfilo, do telespectador, e elas têm uma produção muito, às vezes até maior que muitos filmes, em termos de orçamento, né, até de atores caríssimos de Hollywood. Então, também aproveita, quem gosta de séries vai ter muita dica, de coisas boas e nem tão boas, e quem não gosta, talvez fique interessado para ver alguma coisa. Feita essa breve introdução meio caótica, bem-vindo de novo ao nosso programa, Adam. Obrigado, Carol. Prazer estar de volta aqui para falar aí de reboots e remakes, aproveitar a época que tá boa. A gente tá com alguns filmes aí, alguns lançamentos, né? Desde dezembro para cá, a gente tá com uns lançamentos aí legais, então dá pra gente tirar um pouco aí de coisa que acabou de sair, de coisa clássica, de série, dá para falar bastante. Dá para meter a boca também, porque tem muita coisa ruim, hein, gente? Se preparem, que hoje vai ser um episódio que não vai ser só elogios, não. Vai ser um episódio que a gente vai jogar real. Eu quero que você me conte qual que é a diferença, assim. O que você vê, né? Porque são coisas muito similares, assim. Se a gente jogar no Google, vai aparecer definições muito parecidas. De reboot e remake. Assim, como eu enxergo, né? Praticamente o remake, eu sempre enxergo como você pegar uma história, que pode ser adaptado ou não, e refazer, né? O remake é literalmente refazer. Então, no caso, como a gente está falando de cinema ou de série, é refilmar. Então, a gente tem alguns remakes, como, por exemplo, Scarface, que é o Scarface, inclusive, que pouca gente sabe, fora, assim, do nicho de fãs de cinema, pouca gente sabe que é um remake. Então, muita gente mete o pau em remake, amando o Scarface, que é um remake, que é ótimo, é um ótimo remake, claro, mas é um remake. Então, assim, tem um filme, se eu não me engano, da década de 30 ou 40, ele é refeito com novos atores, com uma nova produção, um novo diretor, tudo mais. O reboot, ele é um reinício. Então, é claro que o reboot ele pode ser um remake também, mas não necessariamente ele é um remake. Para mim, acho que o exemplo mais claro que eu tenho para mim de reboot seria os filmes do Homem-Aranha, porque a gente já teve 3 versões do Homem-Aranha nos cinemas, e o primeiro é uma adaptação livre, e as outras, elas não são remakes, porque elas não seguem a mesma história. Tudo bem que tem a mesma história de origem, né? A gente tem ali o Peter Parker picado por uma aranha, e aí ele se torna um herói, vai enfrentar, às vezes até enfrenta vilões que já foram adaptados em outras mídias, em outras versões, mas não é a mesma história. Muitas vezes muda como que o filme vai se desenrolar, muda outros personagens, coadjuvantes, então não é uma refilmagem. Eles não estão pegando aquele primeiro Homem-Aranha de 2002 e refazendo. Eles estão reiniciando a história do personagem com algumas coisas que estão iguais ali, como a própria origem do personagem, mas não é a mesma história. Então é um reinício. Então, para mim, essa é a maior diferença. Se você está fazendo, refilmando a mesma história, seja cena a cena ou não, você está fazendo um remake. Se você está só reiniciando aquela história, contando uma nova versão, uma releitura, ou trazendo só alguns aspectos, já é um reboot, já é um reinício. Geralmente, reboots são mais voltados para franquias também, porque aí, geralmente, a gente tem ali o primeiro filme, que pode ou não ser um remake, mas o decorrer da história, né, o decorrer da franquia, vai mudar o caminho ali que vai seguir. Não vai precisar seguir todos os filmes iguais. Perfeita explicação, não teria explicado tão bem. É isso que eu também, é a diferença que eu vejo, né? O remake é como o West Side Story, por exemplo, que é um recente, a gente até pode falar mais sobre ele, né? Que Isso. é aquela coisa, copia, mas não faz igual, né? É o mesmo filme, mas eles alteram, eles adaptam alguma coisa, trocam ali no caso do West Side Story, teve algumas adaptações, algumas mudanças de cena, né, de lugar, da música foi para cá, outra música foi para lá, teve alguns diálogos que são trocados, mas em essência é o mesmo filme.
como Nasce uma Estrela, né? Que tem Sim. 4 remakes. Tem 1930, depois teve de novo nos anos 50, 60, depois da Barbra Streisand nos anos 70, 80, e agora da Lady Gaga e do Bradley Cooper. São filmes, a mesma história, mas são contadas de formas sendo atualizadas conforme a década, né? E para mim isso é um remake também. O narrativo é o mesmo. A história é a mesma, né? Tipo, a linha da história. O que muda são os floreios. Né? E tem uma outra coisa também que não é nem, né, não é nem reboot, nem remake, que na verdade são essas continuações, né? Essas continuações que são feitas com muito espaço, assim, tipo, tem as franquias e tem esses filmes que agora tá na moda ali, sei lá, séries, né? Passou 10 anos, 20 anos, vamos fazer um episódio, vamos fazer um filme, vamos fazer uma temporadinha curta, né? Que também é uma outra coisa que está muito na moda, né? Sim. Aí a gente já entra, né, no campo da sequência mesmo, porque geralmente quando pegam assim 10 anos depois, eu vejo que o cinema ele tentou sair, ele tentou fazer remakes e aí empacou, porque não dava para fazer só remake, porque nem todo remake agrega, nem todo remake é bom, isso a gente tem que entrar tem que encarar o fato que nem todo remake é bom e nem todo remake é necessário. E aí eles tentavam fazer remakes, meio que cansou, porque só fazia remake. Aí, tipo, vamos começar as franquias do zero. Então começou um monte de franquia do zero de novo, que não foi pra frente. E aí eu acho que a gente entra na questão do mercado na nostalgia, né? Que acho que estourou muito em 2014 ali, que eu acho que com Stranger Things, que eu acho que foi em 2014, não lembro. Mas foi uma série que ela, apesar de ser original, ela é total feita na nostalgia. E aí o mercado da nostalgia, ele já foi jogado para o cinema. E aí, qual que foi a solução ali dos executivos? Vamos fazer remake, vamos fazer continuação, só que não vamos ignorar o que estava antes. Então, a gente teve aí o Star Wars, Despertar da Força, a gente teve Jurassic World, que são continuações, elas partem de um histórico, elas não ignoram aquele histórico, elas não pegam o mesmo fio narrativo, mas muitas vezes a estrutura do roteiro é igual, e muitas vezes ela pega e traz personagens clássicos de volta, né? O Jurassic World ele não traz personagens clássicos, mas ele traz toda a ideia de que o parque já existiu e deu errado. Então a gente sabe que é uma continuação. E o Star Wars ele se passa realmente 30 anos, se eu não me engano, depois do último episódio cronologicamente, que é o Retorno de Jedi. Então ele traz personagens daquela trilogia, da primeira trilogia, já envelhecidos, com filhos, alguns com filhos, né? Outros ali que se passaram evoluídos, personagens que foram desenvolvidos fora das telas e agora eles voltam desenvolvidos. Então, assim, são novos personagens, a gente tem novos protagonistas e a gente tem os personagens antigos, que agora já temos aí meio que um nome extraoficial cravado pelo Pânico, que é os personagens legado. E a própria sequência, esse tipo de sequência, que o Pânico chama de requel no inglês, né? Que seria uma mistura de reboot, porque está reiniciando a franquia com sequel, que é a sequência, então uma sequência ao mesmo tempo é um reboot, mas eu gosto mais do termo que eles usam no filme chamado sequência legado, porque eles pegam todo o legado daquela obra, eles não jogam de lado, e eles começam de lá, partem desse legado que já está pré-estabelecido. Acho que esse, para mim, é o melhor termo, e realmente é algo que está aí cantando já há uns 5, 6 anos em Hollywood. Só para fazer a deixa do Jurassic World que você falou, eu li, não sei se procede, que nesse próximo eles vão estar, a Laura Dern, o Jeff Goldblum e o outro que eu não lembro. Então, também pegaram carona nesse mercado da nostalgia, né? Que a gente consegue enxergar em quase tudo. Eu vou querer que você fale mais do Pânico, que eu sei que é filme que você assim, tem um espacinho muito grande, especial dentro do coração. Mas, assim, o próprio Matrix, né? Metade, sei lá, 2/3 do filme é pura nostalgia. É pura... O filme necessário ele não era mesmo, né? Mas, assim, eu como fã, amei. Né? Mas não agrega muito, né? Então, você levar pela nostalgia para o cinema, e funciona. É só a gente ver o Homem-Aranha, que saiu agora também, né? Que foi um reboot, remake, sequel, continuação, chama todo mundo, entrega todo mundo de novo, foi tipo isso, né? O Homem-Aranha, ele foi tudo que ele podia ser. Ele podia ser um remake, ele podia ser um reboot, ele podia ser uma continuação, ele foi os 3 e ele vai ser muito mais, porque Homem-Aranha tá ressuscitando os mortos, e eu nem falo dos personagens no filme, eu falo de franquias, porque já tem gente querendo que franquias já canceladas tenham sua continuação agora.
Então, assim, ele realmente fez isso. Acho que em dezembro a gente teve esses dois grandes expoentes mesmo, que foi o Matrix e o Homem-Aranha, com a questão da nostalgia. E a gente teve o West Side Story, que é um remake, que é um exemplo de bom remake, né? Que é um remake, ao meu ver, muito superior ao original. Eu fui ao cinema, eu sabia que eu estava vendo um filme do Steven Spielberg, mas eu saí do cinema maravilhado. Saí do cinema assim, cara, é isso, sabe? Por isso que eu acho assim, eu entro na opinião um pouco polêmica, que muita gente torce o nariz para remake. Anuncia um remake, o pessoal já fala, não, não quero um remake. Eu entendo, mas eu discordo. Porque assim, eu entendo que tem filmes que não precisam de remakes. Acho que ninguém precisa de remake, porque a história original tá lá e a gente pode só assistir o filme original, apesar de muitas vezes ser inacessível, né? A gente não encontra com facilidade. Tem filmes que são ali perfeitinhos, não precisam, mas tem outros que envelheceram mal. Então, assim, eu acho que um exemplo de filme perfeitinho é o De Volta para o Futuro. É um filme que você vê hoje, ele não tá mal em efeito, ele não tá mal em trama, ele não tem aqueles detalhezinhos que a gente tem muito filme ali da época que envelheceu mal com machismo, né, com preconceitos que estão ali. Não é o caso do De Volta para o Futuro. A gente assiste e vê que é um filme dos anos 80, mas ele envelheceu perfeitamente. Já outros filmes, ele tem alguns probleminhas, mas eu sempre prefiro um remake a uma alteração no filme original, sabe? Como o próprio Star Wars tinha. O próprio Star Wars, o George Lucas, ele fez 1001 alterações nos filmes originais, que meio que não precisava. Eu entendo que ele, como criador, ele queria deixar melhor, ele queria talvez ajustar com a visão dele hoje, mas a verdade é que não precisava. E aí a gente hoje já tem a onda de remakes. Então, assim, para mim, eu gosto quando o remake ele é anunciado e ele vem com um propósito. Então, ou ele vem com a ideia de trazer um assunto que está mais atual, como é o caso do Homem Invisível, que é protagonizado pela Elizabeth Moss, que é um filme incrível, eu acho maravilhoso, e não deixa de ser um remake, não deixa de ser um reboot, mas ele é um filme que ele tem algo a dizer. Eu gosto do West Side Story, do Steven Spielberg, que é um filme que ele tinha um blackface envolvido no filme original, então aqui o Spielberg traz atores com ascendência latina, ele traz uma visão para a narrativa que eu acho muito legal, porque ele traz outras temáticas que aprofundam o que já estava no original, como, por exemplo, o pessoal está sendo despejado de suas casas. A gente abre o filme com um prédio demolido, assim, então, que é um plano que ele filma que não daria para filmar na época do primeiro West Side Story, faz tipo com drones. Assim. E a gente tem aí o mestre do cinema na frente do filme, né? Que é o Steven Spielberg. Então, a gente tem só a ganhar com remakes como esse. Então, por isso que eu acho assim, eu acho legal quando o remake vem tendo esse propósito. E aí a gente entra um pouco na questão da nostalgia também, que a nostalgia ela vende. Pode ser que a gente não goste disso, mas a verdade é que a nostalgia vende. E a gente tem exemplos de nostalgia pura, como é o caso do Homem-Aranha, e a gente tem exemplos de uma nostalgia cínica, como é o caso ali do Pânico, do Matrix, que são filmes que usam a nostalgia para estabelecer padrões dentro da própria narrativa. Né? O Matrix é legal porque ele traz ali a trilogia como algo à parte e ele meio que critica a necessidade de voltar para isso enquanto está voltando. Então, assim, ele é autocrítico, ele tem uma consciência do que ele está fazendo. E eu acho legal essa acidez do Matrix, porque para mim funciona. Eu entendo que não funciona para todo mundo, tanto que muita gente odiou, mas para mim funciona muito bem. Eu gosto da metalinguagem, eu gosto do jeito que a Lana conduziu o filme, e eu gosto muito dessa crítica que ela faz. Nossa, sensacional, concordo com o que você falou. E eu era uma pessoa que tinha preconceito com remake. Falava remake, eu já falava, ai, não. Aí eu comecei a descobrir justamente o que você falou aí. Tem muito filme que eu gostava que era remake. Tanto que a gente teve uma conversa, né? Quando saiu o West Side Story, tipo, você falou, será que eu vejo o filme antes, o antigo, ou deixa para ver? E eu não sei responder, porque assim, eu não sei, eu sempre tenho aquela coisa com a obra original, mas às vezes se você olhar o original e já souber o que esperar, talvez tire o brilho. Eu fico muito assim, sabe? Eu tenho sempre esse dilema também, se eu leio o livro antes, ou leio o livro depois, se eu vejo o original antes. E eu já tinha visto West Side Story, eu já lembrava do filme, e para mim foi uma experiência enriquecedora, e você acabou vendo o original antes, né? Do West Eu Side vi o Story. original antes. E você achou que foi Eu melhor? fui ver Assim, eu tenho assim com livros, que nem você falou, eu já não, eu prefiro hoje em dia, eu prefiro ver o filme primeiro, porque eu acho que a tendência de uma adaptação de livro é problemática.
porque eles precisam tirar muita coisa. São mídias completamente diferentes. Uhum. Então, eu prefiro assistir o filme, julgar minha experiência no filme pelo filme, e aí, dependendo da experiência que eu tive, mesmo boa, independente de ser boa ou ruim, se aquele filme, a história me chama para saber mais, eu vou pro livro. Até porque o livro eu vou demorar mais tempo do que 2 horas lendo. Sim. O filme eu vou sentar e assistir por 2 horas, então eu já mato ele ali. E eu prefiro prezar pela minha experiência cinematográfica. Quando a gente fala de remake, e a gente já tá falando de cinema por cinema, né? Ambos são cinema, ambos têm uma duração próxima. Então eu acabo preferindo um pouco ali, dependendo do filme. Se for um filme que eu sei que ele é meio polêmico, que tinha questões, como eu falei, de próprias questões de preconceito, eu não sabia do caso do West Side Story, mas a gente sabe que tem alguns filmes ali que tem essa problemática. Eu optaria por pular e assistir a nova obra. No caso, quando não for um caso assim, ou quando eu não sei, como é o caso do West Side Story, eu prefiro assistir a obra original. Porque aí eu já vou assistir o novo filme com um olhar assim do que aquele remake ele trouxe. Uhum. Então eu não vou ver aquele filme puro, eu não vou fazer um elogio pro remake de uma coisa que ele assim, só está repetindo, sabe? Ele só está trazendo, às vezes ele está trazendo um acerto do filme original, então eu vou fazer um elogio pro remake, mas aquele elogio, tipo, não pertence a ele pertence ao filme original. O diretor que tá fazendo o remake, ele só manteve. Então eu consigo ter uma visão meio comparativa, apesar de não comparar obras, né, não julgar pela comparação, mas eu consigo ter essa ideia, assim, tipo, legal, esse remake aqui, o que o Steven Spielberg ele conseguiu fazer de bom, o que eu tô gostando aqui do West Side Story, que foi feito pelo Spielberg, que não tinha no original. Então eu consegui ter essa visão. E aí por isso eu prefiro assistir, geralmente eu prefiro assistir a obra original antes mesmo. Eu concordo também. Eu fico sempre na dúvida, mas eu gosto de ver o material original para saber a partir do que o remake trabalhou, né? Em cima do que ele trabalhou, o que ele agregou, o que ele não agregou, se ele fosse uma mera cópia com uma fotografia mais bonita, porque às vezes é esse o caso, né? Não mudo nada, só assisti um de novo filme. Sim. E que você fala do negócio do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é muito real. Como o Homem-Aranha, o Matrix, tá? Eu quero que você fale um pouco mais do Pânico, mas assim, como eles estão trabalhando a nostalgia como base para uma nova história. O próprio Matrix, se quiser começar uma trilogia nova, consegue. O Homem-Aranha estabeleceu uma base nova para o personagem do Tom Holland. Então, assim, ele leva o público nostálgico para o cinema. Por exemplo, esse último Homem-Aranha, que eu não sei se é longe, perto de casa, talvez em casa, quem sabe em casa, não sei qual que é a casa dele nessa. Mas quem não viu os outros filmes, todos dos Homem-Aranhas, tanto os do Tobey quanto os do Andrew, pegou 10% do filme, né? Porque é um filme feito 100% com base em experiências, diálogos, né? Situações de outros filmes. Porém, a partir desse, eu acho que daí ele já consegue. Eu não sei, eles estão conseguindo amarrar, parece, o público antigo com a nostalgia e preparar as bases para o próximo. Eu acho que é isso que eu senti do Matrix, que eu senti do Homem-Aranha, e pelo visto o Pânico fez a mesma coisa, porque eles trouxeram todo o elenco original, né? Uhum. Sim, sim. Eu acho legal nessas continuações, apesar de eu entendo a problemática da nostalgia, principalmente com Homem-Aranha. Eu gosto muito, eu gostei do filme, mas quando eu saí do filme eu falei assim, cara, esse filme tem problemas. Esse filme tem muito problema, o novo Homem-Aranha. Só que ele coloca esses problemas embaixo dos easter eggs. Uhum. Então, assim, antes de eu olhar, quando eu olhava para o problema, meu olho já estava deslumbrado com o que eu estava vendo, assim, que pegou no meu coração. Então, eu super entendo a problemática da nostalgia e reconheço, apesar de ter amado o filme. Mas, assim, eu gosto de como o Homem-Aranha, e isso se aplica também ao Matrix e se aplica ao Pânico, eu gosto de como eles usam essa base nostálgica narrativamente. Então, assim, no caso do Homem-Aranha, a gente tinha uma questão de adaptação, porque o personagem ele estava ligeiramente diferente dos quadrinhos. Isso era uma reclamação. Eu entendo que eu não acho que não me afeta, apesar de gostar de quadrinhos, não me afeta. Mas eu vejo muito fã de quadrinho reclamando das adaptações. Porque ele deveria agir de tal jeito, ele não age, ele é muito novo e ele fica agindo ali como estagiário do Tony Stark, que não deveria, porque o Homem-Aranha não é assim. Tudo bem, eu entendo. Mas quando ele foi trazido para Marvel, a gente já tinha heróis fundamentados ali. Então não fazia sentido a gente trazer o Homem-Aranha dos quadrinhos que ele é escrachado pela opinião pública. Porque, assim, a opinião pública, no momento que ele entra nos Vingadores, ali no universo da Marvel, a opinião pública é favorável aos heróis. Então, por que a gente ia ter um único herói
cuja opinião pública ia ser contra ele. Então eu entendo que fizeram para que agora eles consigam fazer essa narrativa do herói que não tem essa ajuda do lado dele, que tem uma dúvida, que as pessoas falam que ele cometeu crime e tudo mais. Então eu gosto de como eles trouxeram, por exemplo, essa nostalgia, outros vilões, para que eles conseguissem levar o Homem-Aranha para esse ponto que eles queriam, que era o ponto ideal que os fãs reclamavam que ele não estava. O Matrix é parecido. O Matrix, como você falou, ele não era necessário. Eu acho que não era necessário por 2 motivos. Primeiro, a trilogia estava fechada. Ela teve um final bem fechado. Era bom? Não. Eu não gosto do final da trilogia. Eu gosto do segundo, mas o meu problema com o segundo é que ele precisa do terceiro. E aí, quando eu vejo o terceiro não me agrada de forma alguma. Então eu não gosto dos outros 2 Matrix. Então, esse aqui veio de forma bem desnecessária, de forma muito arriscada, porque as outras continuações já eram problemáticas, mas a trilogia estava bem fechada, e aí ele fez justamente isso também, ele usou nostalgia como um artifício narrativo. Então, assim, são 2 filmes que, se você não tem a base, você vai assistir direto eles funcionam, são filmes que ali o humor funciona, a história é bem contada, é bem explicado, então assim, a gente não precisa ficar pegando os detalhes para entender. A gente consegue entender a história, consegue aproveitar o filme. Mas para quem tem aquela base, é um filme completamente diferente. É um filme completamente diferente. Tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que o caso do Matrix, por exemplo, é um caso que vai para o mal, porque muita gente não gostou de como o filme ele debocha, né? O filme é meio debochado, assim, com o que aconteceu antes, com a trilogia. Mas eu acho que, para mim, funciona porque é irônico. É uma coisa irônica, mas como você falou, se eles quiserem abrir uma nova trilogia, nesse estilo que eles fizeram agora, cara, super funciona. E eu acho que tem muito potencial de fazer um comentário assim, tal qual o Pânico, que cada filme fez um comentário sobre a sua época, sobre o cinema da época, Matrix poderia fazer muito semelhante e falar tanto sobre a época assim do cinema, quanto o entretenimento. Acho que o Matrix ele excede aí o Pânico nesse sentido, porque ele não fala só de cinema. Ele fala de games, ele fala de vídeo de YouTube, sabe? Ele fala do jeito que as pessoas consomem entretenimento. E ele critica isso, porque do jeito que as pessoas consomem entretenimento, os executivos eles percebem que não precisa mais fazer nada de novo. Eles podem só dar uma limpada ali no que está antigo e jogar de novo e o público gosta. A gente vê isso no cinema, a gente vê isso nos games, a gente vê isso em música, a gente vê isso em todo tipo de mídia. E aí eu gosto muito de como o Matrix ele traz isso narrativamente mesmo. Ele traz essa nostalgia, mas não é de graça, sabe? Não é só para fazer a galera ir pro cinema. Ele traz isso na história. Eu fiz um episódio, antes de sair o Matrix 4, eu fiz um episódio sobre os 3 primeiros Matrix, que eu até falei nesse episódio, quem não ouviu quiser ouvir lá, ele tem uma meia hora, assim, eu fiz um apanhado dos 3 filmes, eu assisti um documentário de extras lá, de como eles fizeram os filmes, falei um pouco sobre isso, e eu até comentei no episódio que eu não gostava tanto, eu odiava o segundo e o terceiro, na verdade, para mim Matrix era o primeiro, assim. E depois, revendo para esse episódio, eu vi todo o mérito, eu entendi, porque eu descobri que os filmes já tinham sido planejados quando o primeiro saiu, que tinha uma história na cabeça delas, que não era também, não fizeram só, eu achava que era só para ganhar dinheiro, depois eu descobri que não, que eles não deixaram fazer de cara, porque não sabiam se o primeiro fazia sucesso, porque era uma história extremamente ousada, né? Aí passa mais de 20 anos, porque o primeiro Matrix começou a ser filmado em 97, então assim, saiu em 99, mas começou a ser filmado em 97. 2000 e, sei lá, 19, 20, que eles gravaram antes até, saiu uma história que já tem as bases muito firmadas na cabeça do telespectador. Como é que você realmente vai criar uma história nova? Exatamente. Então, eu concordo com você. A forma que eles brincam com eles mesmos, falando que do autorreferencial, aqueles diálogos todos sobre os 3 primeiros filmes, e falando para que precisa mais vídeo de gato, dá mais, né? As pessoas vê mais do que assiste isso. Então, assim, ele é muito genial nessa questão do roteiro. Eu achei que isso quebrou e veio todo um humor, como você mencionou, todo um sarcasmo, uma ironia que não existe nos primeiros filmes. A trilogia inicial é muito séria, ela vai muito forte na pegada ali né, da caverna do Platão, do que você está fazendo com a sua vida, do tipo, nós estamos sendo controlados por um sistema, até eles jogam isso, né, o que é Matrix? É um controle capitalista, é uma analogia trans, eles jogam isso dentro do próprio filme, assim. E eu acho que esse também tem a ver com a maturidade da Lana, como cineasta, no trabalho dela do Sense8, né, para mim ficou claríssimo, além de ter o elenco inteiro do Sense8 no Matrix novo,
basicamente, né? Tem muita gente do Sensei. Essa coisa da conexão, essa coisa de enaltecer as diferenças. Esse Matrix trouxe muitos elementos muito legais também. Eu achei que o final foi muito legal. Ele começa e termina exatamente igual ao primeiro, só que diferente. Tem umas mudanças muito substanciais ali no roteiro. E com um elenco que, assim, dando spoiler, mas quase ninguém morre. Então, assim, eles já deixaram todo mundo preparado para mais filmes, se quiser. Tipo, não é aquela coisa, tipo, Sim. aquele Rogue One lá, que é tipo, não, essa história vai morrer todo mundo, é antes, já tá todo mundo morto mesmo. Então, esse não, ele veio com potencial de, tipo, podemos começar daqui uma base nova para quem tá começando a ver Matrix agora. Então, isso eu achei muito inteligente, assim, e isso também talvez tenha desagradado muita gente que estava esperando uma continuação aos moldes dos 3 primeiros, mas não são outra cabeça, 20 anos mais velho, outras pessoas trabalhando em cima do filme, a expectativa de público diferente, fora a tecnologia, né, muito mais moderna, Pois enfim, é, não precisa ser igual, né, o primeiro. não tem. Aquela cena do Neo que ele vai voar e não voa, eu achei demais aquela cena, porque, tipo, subverte Aquilo é todas as maravilhoso. expectativas. É maravilhoso, cara. Eu gosto muito, pra mim, o Matrix novo, e eu comecei a ver, né, fui assistir, e eu achei interessante, achei bem assim, porque eu não peguei tanto o hype da época, sabe? Eu assisti na época, só que eu assisti primeiro, e eu não consegui admirar, assim como as pessoas admiravam, né? Eu cresci ouvindo que Matrix era uma obra-prima. Uhum. Eu já tinha assistido, mas eu só fui reconhecê-lo dessa forma adulto. Quando eu fui rever, eu falei, cara, realmente esse filme é impecável, e tem leituras assim que até hoje eu tô aqui quebrando a cabeça com esse filme. Então, assim, eu fui gostar, ter essa paixão já adulto. Quando eu fui assistir o novo, e que ele começa, eu arrepiei, assim, de ver, porque eu não assisti o primeiro no cinema. Então, eu falei, cara, eu tô vendo aqui, eu imagino como seria se eu tivesse visto o primeiro no cinema. Só que o filme me ganhou mesmo na cena que a gente tem a Christina Ricci como uma executiva, né, ali da A Warner, e eles Wandinha. falam algo do tipo assim, eles falam tipo, não, a gente vai fazer a continuação. Ah, mas pra quê? Não importa, a gente vai fazer, e se vocês não quiserem fazer junto, a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, assim, ali eu vi a Lana falando, sabe? Eu não vi a Christina Ricci, mas eu vi a Lana falando assim, pô, me falaram, ó, vai ter Matrix 4, se você quiser entrar, a gente tem a vaga para você. Se você não quiser, beleza, pode ficar aí de casa, mas vai ter Matrix 4. Então eu percebi isso, sim, sabe? E ali o filme me ganhou. Ali não teve mais como, eu já estava apaixonado pela ideia. Já tinha metalinguagem ali, pega no meu coração, fã de Pânico, que gosta disso. E eu não tive mais como não curtir. Dali para frente a experiência foi só melhorando. Eu acho que isso conecta também com o que você estava falando, deles não começarem do zero, porque assim, tem uma expectativa do público, né? Por exemplo, quando eu fui assistir West Side Story, pô, eu já tinha já tem umas músicas que eu gosto, já tem umas cenas que eu gosto. Você quer ver aquilo no filme. Você não quer que eles joguem tudo aquilo fora e comecem de novo. Você já chega com carinho por alguns personagens. Então, eles trazerem como no Jurassic Park, ou como todos que a gente está citando, que eles estão trazendo o personagem de volta, nem que seja para dar um alô, você, às vezes, faz parte da experiência, né? Já que você está falando do mesmo filme, então vamos falar daqueles momentos, vamos referenciar uma coisa ou outra. Eu acho que isso agrega demais a experiência, assim. E também atiça a curiosidade de quem não viu, né? Pois é. Eu acho o remake, ele até, parando pra pensar assim, ele é até mais arriscado. Porque o pessoal fala, tipo, não, remake é uma jogada segura. Cara, talvez, mas se você parar pra pensar, um filme novo, ele ainda tem a chance de agradar a todo mundo. A gente tem filmes recentes que eles agradam, tipo, 90% do público, sabe? Mas um remake, ele, consequentemente, ele nunca vai agradar tanto. Porque vai ter metade do público que quer uma coisa igual, e não vai ter, e aí vai se decepcionar. E vai ter a outra metade que quer uma coisa diferente, que não quer assistir igual. E aí, quando o filme ele faz igual, essa metade se decepciona. Então, assim, de um jeito ou de outro, você vai decepcionar uma boa parte do público original. Enquanto o filme novo já não tem essa expectativa devido a uma obra anterior, sabe? Acho que a adaptação também acaba caindo na mesma vala, assim, de riscos. Eu acho que você traduziu por que os live actions da Disney não fazem sucesso como eles esperavam. Por causa disso, você vai pegar um desenho como o Rei Leão, que ganhou Oscars, e um filme que fez um sucesso estrondoso até hoje. Para me botar lá um filme que é um live action com muitas aspas, porque o do Rei Leão é computadorizado, você vai deixar os personagens que são super fofos e super característicos com uma cara normal, de leão normal, tipo, Parece um documentário, né? horrível, tipo a Mulan. Eu amo Mulan, eu amo as músicas da Mulan, eu amo Mushu, eu amo Grilli, eu amo Shang. Aí você vai ver o filme, não, é Mulan,
mas é baseado na lenda que inspirou o desenho. Então não é a mesma Mulan. Então por que você dá o mesmo nome? Não tem música, não tem Mushu, não tem Shang, entendeu? Então, é um filme excelente. Sim, é um filme bem feito, é um filme bonito, mas não é Mulan. Então você vai assistir um filme com uma expectativa. A Bela é Fera, o remake da Bela é Fera. Eu fiquei com ódio mortal, porque o diferencial da Bela é que ela lia, ela era uma menina leitora. Aí eles pegam e botam no filme que faz escultura, não, ela trabalha com trabalhos manuais, tipo, para que mudar, sabe? Para que mudar isso? Eu me identificava com a Bela porque ela lia, e agora eu não faço trabalhos manuais. Então, assim, isso que você falou, tem certos remakes e certas colocações que são só para dizer que mudou alguma coisa, porque ela não tem uma função prática assim, na história, e nem me irritou. Uma das coisas que começou errado já para mim, Bela e Fera. Elenco maravilhoso, estrelado, todo mundo da Broadway. Gostei também, né? Gente, não tem condições. Se a menina vai lá, não, ela não é leitora, ela faz, sei lá, reparos em casa. Tipo, nada a ver, sabe? Não tem motivo para isso, assim. Eu nem lembro, cara. Eu excluí esse filme da minha mente, não gostei. Foi, acho que pra mim, dos live actions da Disney, foi o que eu mais odiei. E assim, eu acho que no live action, e eu acho que isso é um bom ponto pra gente tocar o papo de remake, é que assim, pra mim, os que mais funcionam são os que vão para os extremos, ou os que fazem um trabalho muito parecido com o original, ou os que se diferenciam muito. Mas de todas as formas, o que falta nos remakes dos live, o que falta nos remakes live action da Disney é personalidade, ao meu ver. Então, assim, a gente tem diretores com personalidade que injetam algo ali, que fazem o filme soar como um novo, e a gente sabe que no final das contas todo mundo quer dinheiro. Tudo bem, eu aceito, eu não vou brigar que a Disney queira meu dinheiro, porque todo filme que eu vou ver eu vou pagar de alguma forma. Então, assim, eu não vou brigar com isso. Só que assim, pô, já que eu tô pagando, me dá uma coisa agradável, me dá uma coisa que vai ser legal de ver, que vale a pena pagar. Então, assim, eu gostei muito do Mowgli, que é um filme praticamente igual, só que você vê um jovem ator, você vê um elenco de vozes muito bons, você vê vozes selecionadas de um jeito assim que eu me arrepio até hoje lembrando da voz da Scarlett Johansson no filme, que é perfeito, é um casting perfeito. Então, assim, a história muda? Não. A história tem momentos gritantemente diferentes? Não. Mas é um filme que me agrada. Inclusive, acho que, se eu não me engano, acho que é o meu favorito dos live actions. Ele, junto com o live action do Aladdin, que para mim é o melhor exemplo de live action com personalidade, cara, de remake com personalidade. Isso. Eu não preciso admirar o original, e eu amo o desenho do Aladdin, desses clássicos da Disney de animação, é o meu favorito da vida, assim, é o Aladdin. E eu fui ver com essa coisa tipo, putz, será que eu vou gostar? E eu gostei, só que eu gostei, na minha cabeça não é o mesmo filme. Na minha cabeça não é um remake, não é uma adaptação do original. São filmes distintos que eu amo de forma diferente, sabe? Que me pegam de uma forma diferente. O Aladdin novo, ele teria me pego se eu não tivesse gostado do desenho. E poderia ter falhado mesmo eu gostando do desenho, porque ele tem personalidade. Eu acho que isso faz total diferença quando você traz um diretor assim para um remake, à frente de um projeto desse, que não é o que eu sinto com a Bela e a Fera. Eu ia falar do Aladdin também, porque assim, o Aladdin, a Jasmine já era empoderada na época do Aladdin, que ele, tipo assim, ela é uma personagem muito forte. O que eles fizeram de diferença? Eles deram uma música para ela. Eles deixaram ela, eles abriram um pouco mais, mas assim, eles não precisaram criar momentos, porque já tem isso na história. Eles aproveitaram que era uma música que eu adoro, que é Speechless, que é uma música maravilhosa, a menina ela canta super bem, e é isso, é um filme cheio de ação, né? Tem mais ação, tem uma coisa meio parkour ali no começo, ele é tão colorido quanto, até o Will Smith entrou bem, né? Eu fiquei com medo dele azul, mas ele fica azul pouco, logo ele já fica ele normal. Então é um filme realmente, ele soube aproveitar os pontos fortes da história e ele ampliou isso. Então, inclusive, tem uma das músicas do filme que eu depois descobri que era do desenho, era original do desenho, mas eles não colocaram. Então, assim, eles pegaram tudo que poderia melhorar no desenho e colocar no filme, tudo que faltou, que sei lá, que ele já tinha uma ideia, talvez. E já a Bela e a Fera, eles tentaram mudar coisa demais, botaram uma história que não tem nada a ver, uns personagens que não tem nada a ver. Como também os outros, né? Tem aquele Cinderela, tá aí um exemplo de remake, né? Cinderela tem 300 milhões de Cinderelas, um pior que o outro, gente. Porque é uma história super datada, para mim, dos desenhos da Disney, é de 1950. A menina fica ali, não tem nem fala,
trabalha como uma escrava o filme inteiro e se apaixona pelo fulano que aparece em 2 minutos na frente dela. É uma história muito antiga, muito datada. Mas o problema é, se você contar uma outra história muito adaptada, não é mais Cinderela. Então, por exemplo, o melhor para mim, o melhor remake, reboot da Cinderela é o Para Sempre Cinderela, que é um filme com a Drew Barrymore que usa a ideia, a essência da menina ali injustiçada e se apaixona pelo príncipe, mas inclusive ela mesma se salva no final, né? Ele chega para salvar ela, ela já se salvou. Então, é um filme que para mim adapta melhor essa história. E eles continuam insistindo em querer fazer a Cinderela igual o desenho, e daí flopa, né? Que nem aquele que ela usa aquele vestido azul, que tem Helena Bonham Carter e tal, que gastaram um monte de dinheiro do Kenneth Branagh e, tipo, o filme é péssimo. Do Kenneth Branagh, eu até gostei, assim, eu assisti. Eu não gosto do original do desenho, então eu não fui atrás. Eu acabei pegando para ver um dia que eu vi na TV. Aí eu falei, vou assistir, sentei e assisti. Me agradou até, mas eu acho que muito porque eu não tinha esse vínculo com o desenho, sabe? Sim. Porque ele realmente, eu percebi que ele era igual, ele funciona, tem a Kate Blanchett, para mim já é meio golpe baixo, que eu gosto muito dela, então já comprei a ideia, apesar dela ser vilã, e é uma ótima vilã, por sinal. E assim, o Cinderela, realmente é o que você falou, é um bom exemplo de remake, porque todo ano tem um Cinderela novo, Uhum. praticamente. Eu gosto do da Hilary Duff, eu acho que é Sim! bem legal, é A divertido, nova ele é Cinderela. contemporâneo. A nova Cinderela. Eu acho muito divertido aquele filme. E assim, eu não gostei do filme, mas eu achei legal, muito legal a ideia do Cinderela da Camila Cabello, Ah, eu não que vi. ele traz uma releitura. Você não viu? Não, porque minha amiga que ama musicais falou tão mal, que eu falei, não vou perder tempo, não. Eu tenho muita coisa É, para ver. ele tem uns problemas assim, tipo, de autotune, sabe? Em alguns Hum. momentos, assim, tipo, que eu não curti. Mas eu gostei da adaptação das músicas, porque não são músicas originais, são músicas que a gente já ouviu, são músicas de rock, pop, assim, que eles trazem para dentro do contexto. Eu gostei de como eles trouxeram, eu gostei de como eles adaptaram. Mas aí, como eu falei, aqui e ali a gente tem um autotune que incomoda, musicalmente incomoda, mas eu gosto muito da releitura que eles dão, que é uma versão da Cinderela também mais empoderada. Ela é uma versão assim que é tipo, tem toda aquela questão do vestido da Cinderela, a Camila Cabello ela é estilista. Então ela é uma Cinderela estilista, ela quer fazer o próprio vestido, ela vai ao baile não porque ela quer liberdade, casar com o príncipe, conhecer o príncipe, ela vai porque ela quer fazer o networking, ela quer conhecer alguém que possa investir nela, sabe? Assim, para ela ser estilista. Então, assim, eu achei legal como eles trouxeram os fundamentos, mas eles deram um filme, assim, uma ideia nova, e a Camila Cabello, especificamente, ela dá personalidade para Cinderela de uma forma diferente. Então, é uma Cinderela muito pessoal dela, assim. Isso eu gostei. Apesar de do filme em si, realmente eu não amei, não foi um filme que me agradou, mas eu gostei de como eles fizeram a releitura. Eu acho que se corrigissem outras questões, seria um filme muito bom, diferente, mas assim, com muito mais potencial ali para explorar, sabe? É porque daí é isso que eu falo. Eles querem fazer uma Cinderela diferente, mas daí é outro filme. Então eles ficam amarrados, às vezes, no que poderia ser, porque eles querem manter a ideia do original, mas querem fazer diferente. Daí você fica nem tanto aqui, nem tanto lá, e o filme fica no meio do caminho, entende? Então faz que nem o Para Sempre Cinderela, que é uma adaptação livre, né? Cria outra coisa. Eu acho que tinha que ter uma Uhum. lei, entendeu? Que em 10 anos você não pode fazer remake. Porque, gente, tem filme que Cinderela sai todo ano, tipo, tem umas histórias que não precisa sair toda hora. O filme tá fresco ainda na cabeça das pessoas, né? Não precisa você fazer um novo agora, assim. Tipo, essa que É nem o caso está. do Parasita, né? Que saiu. É, americano tem esse problema, né? Segredo dos Seus Olhos, um dos melhores filmes argentinos de todos os tempos, eles vão lá e fazem uma adaptação ridícula, pegam um elenco super famoso, faz zero sucesso. Eles adoram adaptar filme internacional, Old tirar a Boy. essência do filme, né? Muda, que nem o Intocável, gente, filme francês lindíssimo, bota, faz um filme. Americano não tem sensibilidade para certos tipos de filme, não adianta. O filme foi feito daquele país, ele tem aquela sensibilidade, aquele humor, aquele jeito daquele país. E eles têm essa mania, né? O filme deu 6 meses que fez sucesso, eles já estão fazendo um remake deles ali. Eu acho isso a coisa mais desnecessária que existe, e eu acabo não vendo por só de raiva. Tem um filme que eu vi que eu achei a ideia dele, assim, do remake, tá? Não do filme, da história. Genial. Mas genial, assim, como eu nunca tinha visto. Porque foi um filme francês. Vou contar a história, assim, minha história com esse filme. Encontrei, tava procurando filmes não americanos na Netflix. Encontrei um filme francês cuja história é tipo assim: três casais, são seis amigos,
eles passam uma noite juntos e eles decidem que durante aquela noite eles soltariam celulares e tudo que chegasse, todos veriam. Então, assim, tipo uma noite sem segredos. Eu esqueci Me qual que chamou é. a atenção. É bem legal esse, se você assistiu. Assistiu francês. Me chamou a atenção, francês e tal. Falei, vou assistir. Achei bem interessante, divertido. Não é um filme que eu saí, nossa, mudou minha vida, mas é um filme bem interessante ali. Ele cumpre bem a proposta. Aí comentei, né? Marquei e falei assim, pô, comentei com um colega. Falei, assisti esse filme aqui, se você quiser ver um filme francês, tá na Netflix, tá fácil. Achei legal. Aí meu colega falou assim, esse filme tem uma versão argentina. Aí eu falei, sério? Ele falou assim, sério, e tem tipo umas 6 versões. Eu falei, quê? Tem 6 versões, tem tipo uma grega, uma italiana, uma argentina. Aí eu joguei na Wikipédia. Na hora eu fiquei bem curioso. Eu fui jogar. Se eu não me engano, esse filme tem cerca de 30 versões. Nossa! Assim. E essas 30 versões saíram assim, tipo, em 7 anos, sabe? Cada versão de um país diferente, ironicamente, nenhuma americana. Não sei como, mas não tem nenhuma americana. Mas ele é bem interessante. Depois eu pego o nome dele para colocar na descrição do episódio, pra galera procurar. Mas assim, se você jogar na internet, você acha versão iraniana, grega, asiática, né? E tem lá mercado sul-coreano, mercado do Japão. Eu não lembro, porque realmente são muitas versões, mas tá liberando aos 30, se já não passou de 30. O negócio legal de ver filme assim que tem em outros países é que cada país leva o seu humor, né? A sua forma de fazer cinema. Por isso que às vezes a gente não se identifica tanto, porque não é o nosso humor. A gente é muito acostumado com o humor norte-americano, né? O tipo de filme que vem de Hollywood. Então, mesmo que a gente às vezes não se identifique, a gente está acostumado com esse estilo de cinema. Então, se acostumar com um humor francês é uma outra coisa, um humor argentino, um humor inglês. Então, é interessante também da gente. Por isso que eu gosto de ver filme de vários países. A gente entra na cultura daquele país, o que aquele país quer mostrar pra gente. Então, às vezes, olhar um Sim. original E é que é por de isso que outra perde língua. tanto quando os Estados Unidos vai lá e faz, né? Exatamente, exatamente. E a gente falou E dos fica live só action. aquela coisa que a gente já viu. É. Eu lembrei, eu esqueci de comentar dos filmes que. Isso que você falou dos originais, né? Da Cruella, da Malévola. Eu, não, particularmente, não gosto quando eles ficam contando histórias de novo de personagens, assim, que já passaram. Mas são filmes diferentes, né? São histórias originais, são coisas novas que a gente está vendo ali. E nesses eu acho que eles acertam, porque daí eles apegam uma coisa que já está ali, né, digamos assim, no universo deles e traz uma visão nova. Então, talvez, para mim, seria mais legal eles investirem nisso, faz histórias de outros personagens, do que ficar fazendo uma Cinderela por ano, né? Eu acho isso legal também. Assim, às vezes eu acho meio exagerado. Principalmente eu, como fã da Marvel, tem hora que eu canso, porque parece que, tipo, eles fazem uma série, um filme com 3 personagens que se destacam de coadjuvante, aí cada um tem que ter sua própria série, filme aí. Sei lá, parece um esquema Esgotam, de né? pirâmide. É. É. E aí, assim, tem hora que até eu, que sou muito fã da Marvel, falo, cara, para, sabe? Tipo assim, não precisa contar essa história. Claro que às vezes a gente se surpreende, justamente porque a gente já tá com a expectativa meio assim, já torceu o nariz, a gente acaba indo ver aberto e se surpreende. Mas eu gosto, assim, apesar de, como eu falei, acho exagerado às vezes, mas eu gosto quando eles trazem essa leitura nova, uma visão nova, que não necessariamente quer trazer a visão antiga e comparar ou fazer jus à versão antiga. Então, assim, tipo, a Cruella, eu não assisti o Cruella, mas assisti Malévola. Então, assim, Malévola, ela leva em consideração a história que a gente já conhece, só que ele não quer fazer uma história, assim, que meio que vá se encaixar naquela, sabe? Ele quer contar uma história nova mesmo. É. Então, assim, se o Malévola, ele contradiz a Bela Adormecida, tanto faz, porque, tipo, não é uma pré-sequência, né? Tipo, não é para você assistir Malévola e depois ir assistir a Bela Adormecida e falar, faz sentido. São dois Uhum. filmes completamente diferentes. Eu acho isso bem legal também, quando eles fazem isso. Desde que, como eu falei, façam um filme que tem algo ali, uma visão de um autor ou um assunto que vale a pena falar e não simplesmente só caça-níquel, sabe? Acho que esse é o Sim. maior problema de qualquer remake, de qualquer continuação, é fazer caça-níquel. Eu acho que é Caça-Níquel, continuação de Sex and the City, 20 anos depois, de Gilmore Girls,
20 anos depois, Dexter, que estão fazendo agora, são séries que já terminaram. Eles fazem uma espécie de reboot, que na verdade é uma outra história, na verdade, 1 milhão de anos depois, que não diz nada com nada, que não faz sentido nenhum, que fica baseado na nostalgia, tem um ódio mortal. Eu assistia do Gilmore Girls, porque eu adorava Gilmore Girls, e tipo, é linda visualmente, eles trouxeram todo o elenco, mais uma galera que é apaixonada, mas assim, não tem porquê. É puramente caça-níquel. Isso que você falou, é para dar emprego para essa galera. É tipo, a não ser, por exemplo, Deadwood. Deadwood era uma série que fazia bastante sucesso e acabou sem fim. Eles cancelaram e ficou sem final. Era um faroeste, né? Aí eles fizeram um filme, porque eu sempre fui ver o filme e depois que eu descobri que tinha série, eu não entendi nada, né? Porque o filme é para encerrar a série. Então ele é todo autorreferencial. Então, tipo, eu não entendi nada também, nem que eu fui ver que era isso. Mas aí tudo bem. Eu acho como Sense8, que fez um filme para encerrar, mesmo que seja um tempo depois, é o tempo que o estúdio levou para liberar. Agora, você terminar e daí, anos mil depois você voltar com uma outra história, para mim é puro caça-níquel. E Dexter, o que o Dexter tá agora, gente? Sério, daí, por exemplo, daí vem que nem Sex and the City, que eles ficam reclamando, que estão chamando elas de velha, que elas estão muito diferentes, que isso, que aquilo, mas, gente, você está se propondo a voltar no mesmo papel que você congelou na memória das pessoas há 20, 15, 10 anos atrás, né? Então, esses comentários são meio que inevitáveis, as pessoas compararem o antes e depois, né? Tem um monte desses nas redes, enfim. Eu acho que não precisa. Para mim, esses reboots aí são... Não reboot, né? O Gossip Girl fez um reboot, eles trocaram o elenco. Mas você voltar com o mesmo elenco muitos anos depois, para mim, é caça-níquel puro. Não sei o que você acha, mas... Então, eu acho que assim, eu acho que por definição, toda arte vendável ela é caça-níquel de alguma forma. Ninguém vai dar sinal verde para um projeto achando que não vai dar retorno. Sim. É muito difícil, eu acho muito difícil isso acontecer. Então, assim, de certa forma, todas são caça-níquel. O problema é quando eu, enquanto espectador, vejo que aquilo é caça-níquel, sabe? Se os caras conseguirem me vender uma coisa com uma história boa, ou que, tipo assim, pelo menos me deslumbre, sabe? Eu acho que cinema, principalmente a gente fala de cinema, é ilusão, então podem me iludir. Eu tô permitindo que vocês me iludam quando eu tô indo dar play no filme. E aí, se eles conseguirem me comprar nessa ilusão, a ponto de eu não me incomodar de estar pagando por aquilo, de estar perdendo um tempo, entre aspas, perdendo tempo por aquilo, não vai me incomodar. Mesmo que eu saiba que não precisava de um quarto Matrix, tá? Tipo, não precisava de um quinto Pânico. Assim, quinto? O Pânico eu ainda digo... É um quinto, eu ainda digo mais do Pânico como fã, porque o autor morreu, né, o diretor original. Então, quando ele faleceu, eu falei assim, cara, beleza, eu queria um Pânico 5, aí o autor faleceu. Aí eu falei, tá bom, posso seguir em frente, meu coração tá em paz, porque o Wes Craven não vai voltar para dirigir, né, faleceu, e pode enterrar a franquia com ele, assim, tipo, eu tô satisfeito com o que foi feito até então. E aí eles vieram com o quinto filme. Me agrada, é divertido, eu gostei muito, saí do cinema, assim, muito, muito movido, sabe, pelo filme, tipo, funcionou para mim, mas eu sei que não precisava, eu entrei na sessão sabendo que não era necessário. Mas assim, não é necessário, os caras querem dinheiro, os caras vão fazer, o mínimo é fazer algo bom. Acho que é o mínimo, assim. Tipo, eu não posso evitar que eles façam, mas então façam algo bom, sabe? Façam um filme que merece ser assistido, que merece, que faça jus até ao amor do público, né? Porque a gente vai assistir muita coisa ali por amor, assim, tipo, não vai assistir, e a gente não vai assistir querendo desagradar. Como você falou do Sex and the City, a gente tem uma visão congelada. A gente tem uma última memória. Quando é um caso do Dexter, cuja última memória, o final foi ruim, né? As pessoas reclamam do final, reclamaram por muito tempo do final, acharam ruim e tal. Eu não assisti, então eu sei por tabela. Mas assim, quando é o caso do Dexter, que terminou com um gosto ruim na boca, eu até entendo você tentar ali meio que... É um paliativo, sabe? Vamos tentar fazer uma coisa que os fãs vão pelo menos ter uma última lembrança boa. Mas no final das contas a gente sabe que é um caça-níquel desde o começo. Sim. Eu não sei até que ponto é válido, eu acho que cabe a cada um ver. Isso é outra coisa também. Assistam, gente. Não fiquem indo por, o fulano não gostou, então não vou ver. Tipo, eu não vi a Cinderela que minha amiga falou, mas assim, quem sabe um dia eu vou ver. Eu não vi naquele momento, né? Eu corri para ver, digamos assim. Mas aí a gente tem que ver as coisas para ter nossa própria opinião, sabe? Eu acho que vai muito da nossa
Filme é aquela história, a gente leva muita gente para o cinema, né? Isso você falou, você tem toda uma história com Pânico, eu tenho toda uma história com Matrix, que é totalmente diferente a nossa experiência, cada experiência é única, então assistam, não fique com preconceito porque é reboot, porque é remake, se você gosta da história, vai ver e tirar suas próprias conclusões, assim, mas já sabendo, né, tipo, que um remake, um reboot, vai trabalhar com essas expectativas do público também, às vezes vai acertar e às vezes não. E eu queria aproveitar, já Exato. caminhando para o final, antes de passar para as suas últimas considerações, e quero que você diga um desses filmes que você acha que merece ser visto e passar teus contatos. Eu queria falar para o pessoal, se tiver que falar, ó, veja um desses que a gente citou, assista um West Side Story, o novo. Eu acho que o West Side Story está vindo muito, muito bem. O Spielberg acertou demais na fotografia, na produção, no figurino, o elenco está afinadíssimo mesmo, né? O Ansel Elgort ali, ele tá bem, não atrapalha, a Ariana DeBose está maravilhosa, eu acho que trouxe a Rita Moreno num papel criado para ela, que conseguiu amplificar até o dilema ali do Romeo e Julieta, que é o West Side Story. Então, para mim, desses remakes, o mais imperdível, assim, mesmo eu amando Matrix, eu acho que o West Side Story deve ser visto, assim. Passo agora a palavra para você, te agradeço desde já e peço suas considerações finais sobre o tema, qual filme você acha que é imperdível e deixar seus contatos. Eu acho, assim, você tinha falado até antes no começo sobre o Pânico, eu acho que eu vou defender o novo Pânico. Não é o filme imperdível ainda, mas eu vou defender ele porque, assim, eu vi gente falando que era um reboot e eu não considero. Eu considero a sequência Legado, como eu falei, como é o novo Star Wars, como é o Jurassic World, mas eu não considero um reboot. Faz jus ao que o Wes Craven fez. Mudou o diretor, é o primeiro filme da franquia, que até então ela estava só com o Wes Craven, né, que é o criador, então isso em franquias já é difícil, isso em franquias de terror é ainda mais difícil, porque continuar terror e continuar humor é muito difícil, porque ou você faz uma repeteco, ou você muda e aí descaracteriza tudo. E aí não precisava se chamar Halloween 2. Poderia ser outro filme. Mas no caso do Novo Pânico, eu acho assim que quem gosta de cinema, quem gosta de terror e quem gosta de Pânico vão ver, porque é a sequência Legado como, sei lá, acho que poderia servir de pitch para Hollywood. Como fazer uma sequência sem destruir o que veio antes e ainda aproveitando a nostalgia, porque é isso que eles querem, aproveitar para ganhar dinheiro. Assim, todo mundo ganha. Vocês ganham dinheiro, a gente ganha um bom filme. E quanto ao remake, eu vou reiterar aqui rapidamente o seu West Side Story, porque eu saí apaixonado. Eu gosto muito do Spielberg, mas não é aquele diretor, meu diretor favorito, embora eu não tenha como negar o talento dele enquanto diretor. Mas o West Side Story foi um filme que eu saí e falei assim, que diferença que faz a gente ter uma pessoa que sabe de cinema na frente do filme. Porque o primeiro não me agradou tanto em alguns pontos, mas eu ainda achei um bom filme. Mas quando eu saí do segundo, né, do remake, eu falei, cara, isso é cinema. Sabe? Eu vi o primeiro, achei um bom filme, mas o segundo eu saí, o novo eu saí da sessão falando, isso é cinema, é isso que eu queria ver. Maravilhoso, reitero ali o West Side Story e acrescento, como não posso deixar de lado o meu coraçãozinho de horror, vou acrescentar um remake de terror aqui, que é o Evil Dead, que foi traduzido como A Morte do Demônio, de 2013. Ele é, para mim, o melhor exemplo de remake em muito tempo. Ele é um remake, ele não é um reboot, ele realmente é uma refilmagem, pega a base do original e traz de volta com uma nova protagonista. No caso do original, o protagonista era um homem e aqui é uma mulher. Eu acho que eles trazem uma discussão que não estava tanto na época, que eles trazem todo um dilema de drogas. Eles usam essa questão da droga maravilhosamente dentro da narrativa, porque a personagem está em abstinência. Então, eles vão para a cabana, se isolam porque ela está em abstinência. Então, temos um motivo para os jovens se isolarem na floresta, não é uma coisa gratuita. E quando ela começa a sentir a possessão, quando ela começa a ficar desesperada para sair, eles falam para ela: não, porque você está simplesmente querendo voltar, porque você está em abstinência. Então, tem outro motivo para a gente aí não ter simplesmente os jovens burros de filmes de terror ali, isolados, pedindo para morrer. Eu acho que Evil Dead ele é muito diferente em tom, porque o original ele é um filme assim
bem trash, low budget, sabe? Assim, não tinha grana para fazer. E aí eles fizeram. E aí é um filme que acaba sendo envelhecendo meio mal. Hoje ele é visto como um filme engraçado, porque realmente ele tem atuações exageradas, efeitos ruins. E aí você pega o Evil Dead de 2013, que é um filme que ele pega uma veia de terror tão forte, mas tão forte. Ele é sanguinário, mas ele é psicologicamente pesado também. É um dos melhores filmes de terror que eu vi da década, ao meu ver. É um dos meus favoritos. E eu acho que em questão de remake, sabe, foi o primeiro remake que eu falei assim, por favor, Hollywood, quando quiserem fazer remakes, estudem o que foi feito aqui, porque é isso. Isso é um remake que merece ser feito, sabe? Evil Dead é maravilhoso. Evil Dead, A Morte do Demônio, do diretor Fede Álvares. Anotado. E onde que a pessoa pode se encontrar? Nas redes? Conta pra gente aí. Sempre pode me encontrar o que eu estou escrevendo aí de novidades ou de clássicos lá no Salve Ferris, salveferris.com.br. Ou você pode me encontrar nas redes sociais no user o Adam William, no Instagram ou no Twitter e no Letterboxd para ver o que eu estou assistindo também, conferir lá, Adam William só. Perfeito, obrigada. Olha, quase uma hora aqui a gente falando de reboots e remakes sem roteiro. Foi uma coisa bem off-road aqui, mas foi uma delícia. É sempre muito bom conversar com você. Eu sempre saio com uma lista de filmes para ver ou rever. Agradeço todo mundo que está aqui ouvindo, o pessoal do Rabiscos, né, todo mundo que sempre ouve, dá o feedback, que acompanha a gente. Mandem sugestões para a gente ali no @podcast Rabiscos ou Cartas de Carolina no Instagram. E a gente se vê ou se escuta semana que vem aqui no Cabine do Filme. Obrigada, Adam. Até, pessoal, semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.